e vamos ter outros lá na frente. Então, a primeira coisa é entender que isso faz parte da vida. Conflito e crise faz parte da vida. A segunda coisa é que a gente tem que entender quais são as causas verdadeiras de briga em relacionamentos. No casamento, por exemplo, quais são as causas que traz grandes brigas no casamento? Eu estou falando dos conflitos que a gente tem, que se repetem várias vezes. Alguns dizem assim, dinheiro é um grande problema, e sem dúvida muitos problemas, muitos conflitos ocorrem por causa de dinheiro. Sexo, talvez muitos conflitos também. Família, sem dúvida. Mas eu estava lendo uma pesquisa em preparação dessa mensagem, e a pesquisa dizia o seguinte, que a causa número 1 de problemas e conflitos no casamento são coisas pequenas, coisas que às vezes até mesmo nos envergonhamos de falar delas, coisas que não vale nem a pena nos segurarmos com elas. A verdade é que a maioria dos conflitos são por coisas pequenas, coisas que, à medida que a gente vai trabalhando com elas, a gente descobre que elas eram pequenas, mas quando a gente começa a mexer, parece que elas são muito grandes. Alguém diz assim, o amor é cego, e eu li nessa semana que diz assim, o amor é cego, mas o casamento é uma grande lente de aumento. Então, eu achei interessante que quando você casa, então, a lente de aumento. Então, até casar, era cego, depois, então, se torna uma lente de aumento. Eu li a respeito de um casal que foi de férias para a Flórida, e eles voltaram brigados um com o outro, e eles foram ao conselheiro para tentar resolver o problema. E depois ficaram envergonhados de chegar na frente do conselheiro, porque chegou à conclusão que a briga deles começou porque ela deixou entrar terra no bronzeador. E ele ficou muito chateado porque, na verdade, ele queria sentar na piscina e ela queria sentar na areia. E porque ela queria sentar na areia, a terra entrou no bronzeador, pronto, causou um problema tremendo e agora estão gastando dinheiro na frente de um conselheiro. E a gente fica rindo disso, mas coisas pequenas, na verdade, muitos dos nossos problemas são coisinhas pequenas. A maioria dos conflitos é causado por pequenas situações. Dos grandes assuntos da vida, o maior causador de briga matrimonial, sem dúvida, tem a ver com coisinhas, com desavenças, que se a gente sentasse, conversasse, poderia ser resolvido. Mas uma briga, um conflito, não é tão mal assim. Conflito é um tabu social considerado moralmente errado por alguns. E este pensamento da verdade é baseado na noção que o amor é oposto ao ódio. Onde há amor, não há ódio, não há discussão. Mas intimidade emocional envolve sentimentos de amor e também de ódio, de querer estar juntos e da necessidade de espaço, de concordar e discordar. Essa manhã aconteceu uma coisa simples, que eu acho tão bonito num relacionamento. Nós acordamos bem cedo e eu estava preparando a mensagem e minha esposa então desceu e ela estava fazendo alguma coisa na cozinha e eu estava precisando, nós homens, nós temos uma grande dificuldade que nós conseguimos fazer uma coisa de cada vez. E essa é uma coisa, tudo que a gente faz é bem feito, mas é uma coisa só de cada vez. As mulheres não, as mulheres elas podem fazer 5 coisas ao mesmo tempo. Elas podem estar cozinhando, falando no telefone, fazendo as unhas, e elas conseguem concentrar em todas elas, não fazem tão bem feitos como nós homens, mas elas conseguem fazer. Então, quando eu estou na frente, quando eu estou fazendo alguma coisa, eu só consigo fazer uma coisa. Então, a minha esposa, ela está fazendo 3 ou 4 coisas ao mesmo tempo, e teve um momento que eu falei assim, amor, eu preciso de terminar o que eu estou fazendo aqui, eu preciso de me concentrar aqui. Ok. Em muitos relacionamentos, isso seria o início de uma grande discussão, porque ela queria atenção, ela estava falando alguma coisa importante para ela estava fazendo uma pergunta, e eu simplesmente disse, amor, eu preciso de me concentrar aqui. E em outros momentos do nosso casamento, talvez no início do nosso casamento, poderia isso causar confusão. Mas na necessidade da gente entender que às vezes a gente precisa de espaço, ela sempre falou, tudo bem. E saiu, me deixou sozinho, eu consegui terminar, terminei mais rápido, subi, olhei para ela primeiro, sabe como o homem chega primeiro para ver se ela está chateada ou não? Então, notei que ela não estava chateada, glória a Deus. E eu falei assim, tem uma boa ilustração para dar para a mensagem hoje. Isso é saudável, gente. Num relacionamento tem momento que você precisa de um pouquinho de espaço.
Tem momento em que o esposo precisa de sair com seus amigos, que a esposa precisa de sair com as suas amigas. E a gente tem que entender que relacionamento saudável não é tudo... Não, gente. Tem momento em que você quer ficar sozinho, tem momento em que você quer desabafar. Então, conflito, na verdade, não é tão ruim assim. A verdade é que casais que não têm conflito, geralmente usam substituto em vez de lidar direto com emoções. Alguns, por exemplo, comem demais, ficam deprimidos, fofocam, sofrem doenças. E esses substitutos são mais bem aceitos socialmente, contudo o relacionamento se torna em falsa intimidade. Casal que não debate, casal que não se abre, que não fala o que está lá dentro, que não fala o que está machucando, que não fala o seu sentimento, são casais que na verdade estão vivendo aparência. E o que acontece é que quando a gente vive aparência, a gente não cria raízes. E quando a gente não cria raízes, quando vem a chuva, quando vem os problemas, o casamento se acaba. A mesma coisa num relacionamento. Nós estávamos conversando ali, porque antes de começarmos o culto, a gente tem um momento de oração com a equipe do altar, e a gente geralmente começa a ler a passagem, falar sobre o que a gente vai pregar. E estávamos conversando ali a respeito de pessoas que às vezes nos machucam, pessoas que às vezes falam mal da gente, pessoas que saem da igreja, por exemplo, e saem falando mal, saem criando danos. E aí a gente encontra essa pessoa numa festa, num aniversário, num casamento, e a expectativa das pessoas é: nós somos crentes, nós temos que mostrar amor, nós temos que mostrar que nós somos melhores, e a gente tem que falar com a pessoa como se nada tivesse acontecido. Há um irmão no Brasil, ele ainda está vivo, ele era o presidente da DONEP, o nome dele é Custódio Rangel Pires. E eu andei com o irmão Custódio muito tempo e eu aprendi muitas coisas com ele. E uma das coisas que eu me lembro, o Custódio estava em Los Angeles, e o pastor Paulo Rosa, que já esteve na nossa igreja, ele tinha, o sobrinho dele, ou eu não me lembro se é o sobrinho ou o primo dele, tinha sido o pastor da igreja que o Custódio tinha começado no Brasil, e esse primo dele trouxe uma divisão na igreja, e na época o pastor Paulo Rosa tinha apoiado o seu primo, por ser primo. E o Custódio então chegou em Los Angeles, e nós estávamos no banquete da Adonep, e o Paulo Rosa veio para falar comigo, e eu falei com ele, pastor Paulo Rosa, que é um homem de Deus, e veio conversar com o pastor Custódio, irmão Custódio. Irmão Custódio, naquele momento, falou assim: Paulo, deixa eu falar uma coisa para você, eu não vou te abraçar, eu não vou te dar a mão, antes nós temos que tratar aquele assunto que você apoiou uma divisão na minha igreja. E ele começou a conversar com ele, eles conversaram, depois de alguns minutos, o pastor Paulo pediu perdão a ele, aí ele falou: agora eu posso te abraçar, agora eu posso te dar a mão. Naquele dia eu aprendi uma lição muito importante com aquele homem de Deus. Eu aprendi uma coisa que muitas vezes nós precisamos aprender como igreja. Esse negócio de vamos dar a mão, porque isso é falsidade, isso não é sinceridade. Paulo estava comentando comigo que na oração de quarta-feira Deus deu a ele uma palavra em 1 Pedro capítulo 4, eu creio, e 2 Pedro ou 1 Pedro? 1 Pedro capítulo 4, que dizia assim, que o amor seja sincero, sincero. Então esse negócio de só falar para as pessoas acharem que a gente é bonzinho, gente, tem que ser tratado, conflito tem que ser tratado. Então é importante a gente entender isso. Quando nós casamos, vamos voltar para o casamento, nós temos 3 tipos de matéria-prima para usarmos. Primeiro, o que nós temos em comum, e isso ambos gostam. Segundo, as coisas que somos diferentes, mas as diferenças que se completam. Mas o problema é o terceiro, as diferenças que não se completam. E essas diferenças causam a maioria dos nossos conflitos. Conflito é o preço que você paga para aprofundar intimidade. Mas quando você aprende a brigar de forma correta, o teu casamento pode florescer. Vamos às palavras do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, o grande psicólogo. Olha o que Jesus diz, por favor, olhe para o texto novamente, vamos ler. Ora, se teu irmão, juntos, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Eu queria que vocês prestassem atenção em cada palavra sublinhada. A primeira coisa que Jesus diz é o seguinte: reconheça que estamos falando de cônjuge e na igreja de irmão. Jesus usa uma palavra muito interessante, ora, se teu irmão. Em momentos de conflito, a gente acha que a pessoa que nos causou dor,
que a pessoa que nos machucou não é nosso irmão.